Vamos dar início à nossa segunda live do especial de outubro, com foco aí nos nossos advogados experientes que querem começar a trazer novidades do mercado financeiro para dentro dos seus escritórios de advocacia. Como eu falei, essa série de lives, ela tem uma sequência. Então, ontem a gente falou sobre o crescimento do mercado financeiro, a gente tirou um retrato, né, dessa realidade que é o mercado e hoje o nosso tema é o novo concorrente do advogado, o mercado financeiro. Trouxe a minha cola aqui porque esse assunto que eu falo em todas as minhas reuniões, em todas as palestras e outros vídeos, é um assunto importante, principalmente para advogados tributaristas, advogados de família e sucessões e advogados de planejamento patrimonial ou empresarialistas, advogados de societário. Pessoal aí dando boa noite, pessoal. Essa, já falei, né, a nossa segunda live. Vamos falar sobre essa concorrência que existe hoje entre advogado e o mercado financeiro. Eu vou explicar sobre a origem disso. E aqui já falei do perfil, né? Advogados tributaristas, de planejamento patrimonial, de societário. Aqui o foco é conversar com advogados que já estão posicionados em uma determinada área. E por qual motivo, né, que eu faço isso? Existem dois motivos. O primeiro é que eu acredito realmente que esse conhecimento transforma carreiras jurídicas, sim, é algo relevante. E o segundo motivo é que tudo isso faz parte do nivelamento da mentoria Players, da qual a gente vai falar sobre todas as estratégias que existem aí neste universo. Então, como na live de ontem, eu inicio com perguntas. E eu quero aí que vocês respondam na aba aí comentar. Primeiro, você, advogado, já reparou que nós temos uma limitação nos nossos CNPJs? Ah, Vivian, como assim? Pois é, nossa sociedade, a sociedade de advogados, é uma sociedade simples e nós não podemos ter receitas vindas de outras coisas que não o serviço jurídico. Então, no meu CNPJ, não posso receber dinheiro de curso, não posso receber um dinheiro que não o honorário advocatício. Ah, mas eu tenho um empreendimento imobiliário. Ótimo, você vai ter que abrir um outro CNPJ. Então, por lei, pela OAB e também pela lei, nós temos essa limitação. O advogado só pode receber dinheiro de serviço jurídico, honorário advocatício. Se ele quiser outra receita, como por exemplo a receita de seguro, ou então receita de um empreendimento imobiliário, empreendimento de cursos na educação, ele terá que abrir um outro CNPJ. Ok. Outra pergunta também. Você já reparou que sempre quando alguém, OAB, congressos de direito, sempre quando essas pessoas falam sobre inovação e direito, elas estão falando de inovação e tecnologia e LGPD e coisas do gênero. As pessoas não associam a inovação do direito ao mercado financeiro? Pois é, por quê? Porque existe uma visão tendenciosa que inovação é apenas a parte tecnológica, e não é. Outra pergunta, vocês já repararam e já estão ali percebendo que o mercado financeiro está, sim, começando a prestar serviços jurídicos? Vocês conseguem ter essa visão? De outro lado, vocês conseguem perceber que o advogado está sendo chamado para resolver problemas financeiros dos seus clientes e não somente problemas jurídicos, e que essa exigência está vindo também do cliente? Parênteses aqui. Quem gosta de jornal nacional, quem gosta de assistir jornal, enfim, televisão, percebe que o Jornal Nacional virou uma aula de direito e de economia, porque STF, decisões, comentário de decisão ou de juiz do que aconteceu com determinados casos, e Banco Central, Selic, economia, impostos e essas reorganizações. Ou seja, aquilo que as pessoas veem nas televisões virou uma aula de direito e economia. Logo, o nosso cliente também vai querer isso.
de nós advogados. Vão querer respostas nesse mesmo sentido de conectar direito e economia, direito e mercado. Ok. Outras situações que também estão acontecendo, que o advogado tem ali seu escritório, por exemplo, de direito empresarial, e ele é chamado para resolver outras questões que são bastante complexas. Por exemplo, o cliente tem um dinheiro, gosta do mundo de investimentos, tem ali suas empresas e quer abrir um fundo de investimentos, um clube de investimentos. Será que todos os advogados sabem por onde começar? Ou então o cliente ali de planejamento patrimonial e a pessoa quer ter imóveis na Flórida, que está ficando cada vez mais comum, e aí o próprio cliente já vem com a demanda de abrir uma LLC fora, né? Se você não sabe o que é LLC, depois digita na internet, a gente conversa sobre. Ou então a pessoa quer, né, já se planejar aí para colocar o dinheiro fora, mas ela quer um seguro ou outro produto, uma abertura de conta internacional. Com quem que o advogado vai conversar? Né? Ou então um cliente que recebe em dólar, mas tem que declarar isso aqui, mas quer se planejar para mudar para a Europa, e aí como que fica essa transição, né, de fiscos aí? Ou então o seu cliente está totalmente frustrado, não aguenta mais banco, não aguenta ligação de assessor de investimentos, não aguenta mais esses gerentes de banco que querem bater metas com os respectivos clientes. E aí? O que que você, advogado, fala? Então, aqui, nessa live de hoje, eu quero que fique claro. Existe uma tendência que é o advogado ter que ir para o mercado financeiro porque o cliente está exigindo isso. E existe outra tendência que é o mercado financeiro começar a ingressar na nossa área. Mauro está aqui falando, né? Há somente 1.520 mil clubes de investimentos do Brasil de 200 bilhões de cidadãos, realmente, né? E por que isso? Porque o clube de investimentos, ele tem, né, uma estrutura um pouco complexa e cara, mas em razão do crescimento aí das corretoras e também de outras estruturas, tem, entre aspas, se popularizado. Mas esse mercado de clube de investimentos e até o mercado de fundos e de gestoras, especialmente, é sim um mercado em ascensão. Mauro, depois você me chama no direct para a gente conversar melhor. Então, o advogado, ele está sendo chamado para resolver outras questões que não jurídicas, né? O Mauro comentando novamente, né? Olha a oportunidade aí, não tanto quando um fundo de investimentos em ações, por exemplo, são coisas bem diferentes, né? A estruturação de um clube, ela é diferente de um fundo de investimentos em ações, fundos públicos, né? E aí tem toda uma questão de CVM, de registro, de compliance, enfim, não que o clube não tem, o clube também tem, mas é mais simples, apesar de ser oneroso. Então, pessoal, eu vejo que os advogados hoje, eles estão buscando por respostas. Então, é mais ou menos por aí que começa a nossa live, né? Na última, ontem, falamos sobre o crescimento do mercado financeiro, o crescimento das corretoras, nós comentamos também sobre essa disputa evidente que existe entre XP e BTG e temos que reconhecer a importância dessas empresas, apesar das críticas, né? Ah, que crítica que você está falando? Bom, eu não falo, né? O Jus Brasil fala, a Justiça fala. Basta ver a quantidade de reclamações que existem contra essas corretoras. É por isso que eu falo, o mercado financeiro hoje, ele não está somente na fase de crescimento. Gabriel mandando aí abraço. Abraço, Gabriel. Então, o mercado financeiro hoje não está na fase de crescimento, ele está na fase de conscientização. Por quê? Porque o investidor descobriu que não é um mar de rosas. Para os advogados curiosos, digita o nome da sua corretora e as reclamações no Jus Brasil. Vocês vão ficar abismados com a quantidade de reclamações e demandas judiciais contra essas corretoras. Ah, Viviane, por quê?
falha na prestação de serviço, sabe? Mas eu pensei que era tudo muito seguro. Pois é, não é tão seguro assim. Por mais que tenhamos tecnologia, por mais que tenhamos regulação de BSM, de CVM, de Banco Central e de outros ali, até mesmo autorreguladores, não dá para confiar 100% nas estruturas de mercado. Elas podem falhar, sim. E aí é onde muita gente perde muito dinheiro. No meu universo aqui como advogada, pelo menos uma pessoa que perdeu R$ 1 milhão na bolsa vem. E às vezes não é falha da pessoa ali, do assessor, ou da corretora, ou do gestor. É falha na estrutura, é o home broker que não funcionou, é uma liquidação compulsória da maneira errada. E isso, infelizmente, acontece, tá? Mauro, né? Constituindo um clube, o sujeito foge das falsas promessas de assessoria. Mauro, nós vamos entrar aqui no assunto de assessoria, tá? Fique aí que já já a gente vai entrar. Então, como eu falei na última live, a gente citou sobre o crescimento, XPBTG, tudo isso é muito relevante, a popularização do universo das finanças. Isso trouxe, né, um ganho para o brasileiro, mas fato é que nós temos que fazer uma observação. O mercado financeiro hoje começou essa tendência de prestar serviços jurídicos também. Então, é muito comum, e aqui quero que vocês comentem no chat, eu quero que vocês me falem. Vocês já perceberam, por exemplo, um assessor falar que faz hold? Eu já vi. Ou então uma assessoria de investimentos falar que consegue estruturar uma empresa offshore fora? Eu já vi. Ou então corretoras falando ali, comentando sobre projetos de lei, projetos de reforma tributária, mudanças com a reforma tributária. Isso está ficando cada vez mais comum. E aqui, já até adiantando para vocês, hoje as corretoras que antes não contratavam tantos advogados de outras áreas, antigamente corretora contratava só mesmo advogados de mercado, por exemplo, um advogado de compliance, um advogado de regulatório, um advogado de originação de produtos, originação de parcerias, um advogado para a área de governança corporativa, um para governança de assessores, vírgula, etc. Hoje não. Hoje a gente vê corretores e bancos contratando tributaristas, contratando advogados de direito empresarial, de wealth management, de planejamento patrimonial internacional. Por quê? Porque eles querem os melhores dentro das suas estruturas para atender determinados clientes. Por quê? Até já deu uma aula, tem no YouTube, sobre o que as consequências da revolução bancária, que é o seguinte, de forma muito resumida. Antigamente, os bancos e corretoras serviam como meio de pagamento. Então, eu recorria ao banco quando eu tinha que pagar uma conta. Hoje, não. Hoje, nós estamos aí na quarta ou quinta, na revolução bancária, já estamos aí falando de Open Finance. Hoje, a gente vai ao banco ou recorre a uma corretora para resolver as nossas vidas. Então, qualquer problema que eu tenho, as pessoas estão recorrendo aos seus assessores, recorrendo aos seus consultores financeiros, recorrendo aos gestores de patrimônio, e eles conseguem prestar esse serviço, eles conseguem abraçar o cliente. E aí é onde entra a questão do serviço jurídico, a questão da concorrência. Me falem aqui se vocês estão conseguindo acompanhar esse raciocínio. E por que que isso acontece, né? Claro, eu citei aqui, né, que isso é consequência da revolução bancária. Precisaria de ficar aqui, pessoal, mais tempo com vocês para explicar o que antes era o banco e o que hoje é o banco. Mas, como eu falei, de forma resumida, antes era meio de pagamento, hoje você resolve sua vida, ok. Mas o que eu vejo hoje de tendência, o Open Finance também é uma tendência, só uma pausa. O que eu vejo hoje de tendência é o que eu intitulei de One Stop Shop. Isso também é novo, ainda não falei aqui no Instagram, só nas aulas para mulheres no tributário e outra palestra também que eu dei. Essa tendência, o One Stop Shop, não tem livro, não tem, vocês não vão encontrar isso na internet, porque é um conceito que eu desenvolvi. One Stop Shop é aquela compra única. É como se fosse o shopping que você vai e nesse shopping você resolve tudo. Hoje o mercado financeiro está operando dessa maneira. Então, o Mauro comentou sobre os assessores. Vamos falar sobre os assessores. Em uma assessoria de investimentos,
que é o quê? Um preposto da corretora, a pessoa, nessa tendência de one-stop shop, ela não vai arrumar um parceiro de tributário fora, de direito tributário fora, outro parceiro para LGPD fora. Não. Eles vão fazer, vão trazer essas pessoas e vão pagar essas pessoas e vão incorporá-las dentro da equipe. Por quê? Porque elas querem que os clientes fiquem 100% atendidos. Então, vamos supor, o assessor tem lá um cliente de 10 milhões, carteira de 10 ME. Ok, beleza. Será que o assessor, quando o cliente comentar que tem uma demanda de inventário valioso, vamos supor da família, será que o assessor vai deixar esse cliente pegar qualquer outro profissional? Não. O assessor vai se inteirar do caso e vai indicar para alguém da sua confiança, se não chamar alguém dentro da equipe para fazer. Já vi também. Então, isso é o quê? One Stop Shop, que é esse shopping único em que o cliente vai e fica 100% atendido, e aí a concorrência, tá? E eu não diria que isso é preocupante para o advogado, porque é também uma oportunidade. Acontece que o mercado financeiro, ele anda em uma velocidade que é maior do que a velocidade do advogado. Aí, isso sim, neste ponto, isso me preocupa um pouco. E esse método que eles têm, né, de closers, SDRs, pessoas contratadas ali que vão subindo na carreira de acordo com a produção, é um método muito agressivo, é um método que segue o cliente, é um método de atendimento muito dinâmico. E eles têm todas as áreas de atuação. Tem uma pessoa jurídica para câmbio, para crédito, para previdência privada, para seguros internacionais, para dinheiro fora, para dinheiro aqui no Brasil. Tem os seus parceiros ali de planejamento patrimonial e outras demandas judiciais. Recuperação de crédito. Então, o mercado financeiro ele está muito mais perto do que imaginamos. Mauro está perguntando se isso que eu estou falando, essa tendência one-stop shop, é um tipo de family office. E aí vamos esclarecer o que é family office. Primeiro de tudo, não existe, Mauro, um conceito de family office ou definição. O que existe no mundo da prestação de serviços de investimentos é gestoras, ou melhor, administradoras de carteira de valores imobiliários, analistas, assessores e consultores de valores imobiliários. Esses são os 4 players, né, principais aí no mundo da prestação de serviço. Acontece que o mercado, em geral, né, até mesmo o mercado jurídico, é muito viciado em termos que não são jurídicos, ou seja, termos não oficiais. E o family office é um termo não oficial. O que é um family office? Né? É um escritório da família, é um termo não jurídico. Mas o que as pessoas associam a esse termo family office? Significa que é um termo associado àquele escritório, aqui eu estou falando de independente do escritório, que cuida muito em um modelo 360 do patrimônio daquela família. Então, existem assessorias de investimentos que se consideram um family office em razão dessa tendência, porque eles atendem um cliente 360 graus. Então, eles se intitulam family offices, mas que fique claro que é um termo não jurídico, é um termo popularmente usado, que ficou cada vez mais utilizado de maneira banal. Então, tem muita gente que está aí só fazendo investimentos e fala que é family office. Sorry, não é. Então, é algo que se popularizou. Mas no mercado financeiro é muito comum em consultorias que sim falam que são também family offices, mas não é nome da empresa, family office. Não, é nome da empresa, consultoria de valores, family office. Ou assessoria, né, tem um nome, family office, assessoria de investimentos. Agora, sobre as assessorias, eles utilizam, mas no KNAI deles e no nome empresarial não pode ter, tá?
Bom, não existe, Mauro, essa definição. E aqui um parênteses. Definição é aquilo que está em lei. E conceito, a gente conceitua aquilo que não está definido. Então, pode ser que haja um conceito que CVM, talvez em algum ofício circular, falou. Esse conceito de multi ou single, isso é coisas populares de mercado. Não existe uma resolução, da CVM que fala exatamente sobre. É a classificação do fundo. Novamente, não tem uma definição. Pode ser que seja um conceito, mas depois você me manda que eu checo tudo. A definição é igual valor imobiliário. Não existe uma definição de valor imobiliário, apesar do artigo 2º da Lei 6.385. Existe um conceito. Então, 99% de chance que há apenas um conceito por parte da CVM, seguindo aquela regra. Se não tem definição, qualquer pessoa pode falar algo sobre conceituar determinado assunto. Mas esse tema de family office, de fato, é algo que pode existir no universo de fundos, de consultorias, de assessorias. É um termo popular, né, que caiu aí no gosto do brasileiro, sempre é muito apaixonado, é igual banker, né? Banker é um termo não oficial também que o pessoal utiliza, né? Na minha visão, isso deveria acabar. Isso a gente deveria focar nos termos oficiais, né, nos termos jurídicos, e ficar aí mais fiéis, né, mais próximos da realidade. Por quê? Porque tem muita gente que fala que é family office, mas está muito longe aí de ter uma proximidade com o cliente, principalmente assessorias. Ah, Viva, toda assessoria é assim? Não, só algumas, tá? Depois eu vou dar uma olhada. A resolução CVM 11 de 2020 dispõe sobre os CUBs. Interessante. Depois a gente vai dar uma olhadinha nisso, né? Aqui, como eu falei, eu estou seguindo a minha cola para eu não me perder, para que vocês sigam aí essa linha de raciocínio. Sobre o One Stop Shop e essa super prestação de serviços por parte de assessores, consultores e outras empresas de investimentos. Ah, Vivi, existe outras empresas de investimentos? Sim, mas elas não são reguladas. Como, por exemplo, as empresas de planejamento financeiro. O planejamento financeiro é uma atividade não regulada, tá? Que fique claro, muitas pessoas querem fazer a prova do CFP para falar que são planejadores financeiros. Ótimo. Acontece que a prova do CFP é apenas uma certificação, não é registro para atividade. Nós não podemos confundir registro com certificação, tá? Então, planejamento financeiro, guardem aí bem, não é uma atividade regulada, tá? Qualquer pessoa pode falar que é planejador financeiro, não precisa nem mesmo de certificação. Por quê? Porque é uma atividade não regulada, ok? Show. Prosseguindo aqui, quando a gente fala, né, desse one-stop shop, desse atendimento 360, que o mercado financeiro consegue fazer muito bem, temos que admitir, o mercado não está errado. É necessário, sim, é necessário, sim, atender o cliente 360 graus, tá? A preocupação que eu sempre trago aqui para vocês é: será que não está tendo uma invasão por parte do mercado financeiro? Recentemente, eu até comentei sobre eventuais denúncias à OAB envolvendo determinadas empresas, porque eles estão comentando sobre assunto que deveria ser tratado pelo advogado. Só tem um detalhe: quando eles fazem isso, ninguém fala nada, mas se a gente faz e recebe receita disso, pode haver algum problema. As mentes mais brilhantes estão no mercado financeiro. Excelente, pessoal, é isso aí. As mentes mais brilhantes estão no mercado financeiro, sim. Então, hoje, né, o advogado está ali começando a aprender sobre um comercial, começando a aprender sobre o que é comissionamento. O mercado financeiro já está dando aula disso há muito tempo, há bastante tempo, né? Eu falo, o mercado financeiro é o pai do comercial. Então, nós advogados, temos muito
o que aprender com este setor. E agora, sobre a tendência, né, do One Stop Shop, o que contribui para isso? É o seguinte, hoje o cliente, ele não olha a qualificação, né? Vocês sabem, tem pós, mestrado, doutorado. Esquece, o cliente não está mais focado nisso, ele quer o quê? Alguém de confiança. Então, basta ter uma pessoa de confiança e aí o cliente acaba consumindo todo o restante ali daquela empresa. E sim, o mercado financeiro é muito bom em demonstrar confiança. Vivian, mas eles são os pilantras. Já escutei muito isso, inclusive de pessoas que estão no mercado. Aí já é outro assunto para outra live, mas eles conseguem sim demonstrar a confiança necessária, inclusive às vezes pegam mesmo os serviços jurídicos para fazer internamente. Então, pessoal, quando eu falo que o mercado financeiro é um concorrente do advogado, eu digo concorrente em parte, porque na verdade o mercado financeiro hoje ele virou um aliado do advogado. Basta você olhar com a lente correta, com os olhos corretos para poder aprender com eles, primeiro e reconhecê-los, né? No início das lives eu falei, né, acho que foi na live de ontem, que meu objetivo aqui não é menosprezar o mercado financeiro. Eu amo o mercado financeiro, já tem 6 anos que eu atuo na área. Sempre gostei, até mesmo em épocas de faculdade, já comecei a investir. Eu dou certo, é o perfil de cliente que eu mais gosto, né, de atender, principalmente assessores de investimentos, né? Então, eu não estou aqui para criticar, para menosprezar, pelo contrário, estou aqui para aplaudir de pé todo esse crescimento do mercado. Cresceram tanto que hoje estão aí lado a lado com nós advogados. Então, o mercado financeiro, pessoal, ele não é o concorrente, o novo concorrente do advogado, né? Como eu quis sugerir aí no título da live. Na verdade, ele se tornou, né, pode se tornar, vamos corrigir, um aliado do advogado. Então, sim, dependendo do jeito que você vê, você pode encontrar um concorrente ou um aliado. É aquela frase, né? Se a gente não pode derrotar o inimigo, vamos se tornar aliado do inimigo. É mais ou menos por aí. E preciso repetir, hoje o cliente do advogado, ele não quer somente soluções jurídicas. Ele quer também soluções financeiras. Então, vamos ficar atentos em relação a este ponto. E agora eu vou passar aí para um momento de dúvidas, né? Já terminei ali o que eu gostaria de falar, que eu gostaria de revelar para vocês, só para a gente recapitular. Eu falei sobre o One Stop Shop enquanto tendência. Expliquei de forma muito breve a questão das revoluções bancárias que impactaram o modo como as pessoas veem, como as pessoas enxergam esse universo. Comentei sobre a tendência das corretoras de contratarem advogados especialistas de outras áreas e falei, o mercado financeiro não é só um concorrente do advogado, é também um verdadeiro aliado, depende aí da maneira como você enxerga. Vamos lá, pessoal, agora para as perguntas. Mauro comentando, né, que teremos aí em breve um clube constituído, excelente, me avise que eu quero parabenizá-lo. E vocês comentaram, né? Planejador financeiro não é regulado, isso mesmo, né? Não é uma atividade regulada. Muita gente está aí querendo fazer, às vezes, a prova do CFP, né? Na ânsia de poder prestar certa atividade, mas faz mais sentido se tornar um consultor do que um planejador, né? O planejador não precisa de registro para poder atuar. E o mais importante aqui que eu quero deixar para vocês como recado hoje o cliente, seja de mercado ou do advogado, está buscando por segurança. Então, cabe a nós atuar da melhor maneira, né? E cabe a nós também olhar de forma diferente para o mercado financeiro, não vendo aquele concorrente que, se for um concorrente, o mercado ganha com certeza, mas sim como um aliado. Pessoal, então agora eu queria agradecer vocês que participaram, que estão participando dessa sequência de lives, de encontros, de reuniões e de palestras. A gente está chegando aí já no fim desse mês, outubro especial, um mês que eu me dediquei para falar só sobre esse assunto.
e eu fico cada vez mais feliz em ver advogados que estão curtindo esse tema, que estão gostando, que estão participando, que às vezes querem até fazer uma transição de carreira. Fico extremamente feliz. Vocês estão perguntando, né? Você auxilia no compliance de fundos? Sim, todo compliance de mercado, como de assessores, corretoras, gestoras, consultores e fundos e clube, nós auxiliamos, tá? Pessoal aí da Tirone Imagem e Advocacia. Um abraço aí. Depois do nosso grupo de WhatsApp, o grupo Advogados e Investidores, eu vou mandar um resuminho da live. Espero que vocês tenham gostado e deixei gravado também no YouTube. E até a nossa próxima live encontro. Boa noite, pessoal. Obrigada.